Bom dia, eu sou a Val Souza e só quem usa transporte público sabe o que é enfrentar os desafios todos os dias. Eu uso transporte público, no meu caso é somente ônibus. E, gente, eu passo cada uma que parece duas nos ônibus, tanto para ir trabalhar quanto para voltar. E algumas coisas eu até anotei aqui que você com certeza já deve ter passado também, ou causa também algum desconforto ao próximo, aos passageiros em geral. E uma das coisas que, gente, eu jamais faria isso no transporte público. Não estou falando dos desafios que tem muito. O que acontece? Vive acontecendo alguma coisa comigo. Parece até um imã. A primeira coisa, outro dia eu estou vindo embora do trabalho. Eu entrei, sentei, porque só tinha lugar nos últimos bancos. Sentei, só que tinha, como eu ia descer 6 pontos, 7 pontos para frente, tinha um local vago perto da janela. Aí tá vindo uma mulher com a mala, não era de viagem, mas era uma mala de rodinha, e ela pediu licença. Eu levantei, ela entrou lá no canto, sentou próximo à janela, e qual teria que ser a atitude dela? Porque se fosse eu iria, a mala tá aqui, as rodinhas estão aqui embaixo. Eu iria colocar a mala no meu colo em pé, as rodinhas no meu colo. Não, a mulher sem noção colocou a mala deitada e as rodinhas ficaram pegando na minha perna. Eu tava de calça preta, eu só olhei a marca das rodinhas na minha perna. E ela olhando para fora. Nem aí para a hora do Brasil, não queria saber se estava incomodando ou não. Eu respirei fundo e pensei, calma, Valdeni, daqui 2 pontos você vai descer. Ela nem pensou se estava me incomodando. Esse é um item. O outro item que eu vou falar, eu subi no ônibus, na minha frente tinha 2 pessoas. A primeira passou pela catraca e tinha essa segunda pessoa na minha frente. E mais gente formando fila atrás porque o ônibus estava parado. A pessoa que estava na minha frente já entrou no ônibus falando ao celular. Só que a pessoa continuou falando ao celular e parou na catraca. Não passou. Parou e ficava conversando. E a fila se formando. A pessoa nem por um momento pensou, o ônibus está parado, está fazendo fila. Gente, foi segundos, mas atrapalhou o andamento da situação de todo mundo. E detalhe, desligou e ainda foi procurar o bilhete dentro da bolsa. Então tem umas situações que você tem que estar assim muito, o nível mais elevado de consciência. Senão, qualquer coisa, você arruma confusão, porque tem gente sem noção nas condições. O terceiro item foi, quando você vai descer. Quem nunca, quando vai descer do ônibus, tem aquelas pessoas empacadas nos degraus. Gente, é questão de se liga. Vai descer as pessoas, então dá passagem. Muita gente é tão educada que desce do ônibus para outra pessoa descer e depois sobe. Então, assim, é inacreditável a atitude das pessoas no transporte público. A outra coisa que eu anotei aqui, que é essa, senta que lá vem a história.
como eu fiquei desconfortável com aquilo, com aquela situação. Eu cheguei, entrei no ônibus e tinha um moço sentado no banco do lado da janela. Só que ele estava o tempo todo assim, ó. Ele nem reparou quem estava sentando do lado dele. Ele assim, no celular. E eu tenho o hábito de toda vez que eu vou sentar ao lado de alguém, seja no metrô, no ônibus, não importa, eu, com licença, eu peço licença. Aí eu pedi licença e sentei. Sentei, me acomodei, eu sentei no banco do corredor. Aquele homem estava no banco do lado da janela. Gente, para que existe as janelas dos ônibus? Que são de vidro, transparente, para você poder ficar olhando a paisagem, para você ficar se ligando quanto tempo faz para você chegar no local, para você se ligar em que altura do campeonato você está. E eu olho para a janela, porque eu não sou, é hábito meu, não sou de ficar falando ao telefone. Eu até coloco o meu celular para vibrar na minha bolsa, para não ter que ficar tocando aquele barulho irritante, para não incomodar as pessoas. Aí eu fiquei, no que eu me acomodei, eu olhei para fora, para a janela. Na hora, aquele homem estava assim, na hora ele fez assim. Tipo, para eu não olhar para o celular dele, para eu não olhar para o que ele estava escrevendo. Chegou aqui para falar, moço, eu não tô interessada na sua vida. Eu quero olhar para fora, porque é um direito meu. Eu engoli seco e falei, vou olhar para o lado esquerdo então, né? Quando eu olhei do lado esquerdo, tinha uma mulher em pé no celular. Aí a impressão que dava é que eu estava olhando para o celular dela. Foi tão desconfortante essa situação. Qual foi a minha opção? Olhar para a cabeça da pessoa que estava na frente, para os cabelos da pessoa, porque eu não podia olhar para o lado esquerdo que a mulher estava digitando. Eu não podia olhar para fora porque o cara estava digitando. E detalhe, se ele tivesse continuado a digitar, não. Ele fez assim, ó, para eu não ver. Como é desagradável, é desconcertante. O transporte é público, é coletivo e as pessoas são sem noção. Não respeita se tem mulher grávida para sentar, não respeita se tem idosos para sentar, não perderam a noção do tempo e na maioria das vezes por causa de celular. Outro dia eu estava dentro do ônibus, o motorista deu uma brecada tão forte que a mulher caiu dentro do ônibus. E detalhe, ela deve ter tirado fora do lugar, o ombro, não sei, que ela não conseguia se mover. Aí conseguiram sentar ela no banco, mas o motorista falou para todo mundo descer do ônibus, porque iria levar ela até o hospital. Sabe? Então, você tem que ficar atento. Já vi gente no celular, o ônibus faz uma curva muito fechada, ou vai brecar, cai o celular da pessoa, esbagaçou o celular ali. Então, as pessoas são sem noção com um monte de coisa no transporte público, como se não bastasse, gente, a superlotação, a demora, enfim, tanta coisa, você ainda não pode nem ficar olhando para fora, não, só para encerrar esse vídeo. E aquelas pessoas que estão sentadas no banco do corredor, aí chega alguém e pede licença e elas não levantam. O máximo que faz é coisar a perna de ladinho. A gente é que tem que passar por aquele vão estreito para poder sentar. E pior que isso, que ser mulher que está sentada lá, no meu caso, ser uma mulher que está sentada e não levantar para eu poder passar, para eu poder sentar no outro banco, é homem.
homem tá sentado e as mulheres ter que subir o degrauzinho, passar por eles para poder sentar no banco. A cordialidade acabou, o respeito com as pessoas acabaram. Gente do céu, em que mundo que a gente tá? Já pensou nisso? Já aconteceu isso com você? Se você é sem noção, olha, se liga. Agora, se você não costuma a respeitar o próximo, pensa nisso, porque a gente dá respeito para ser respeitado. O mínimo que a gente precisa é liberdade para ir e vir e não ser incomodado, ficar desconcertado dentro de um transporte público. Fica a dica, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.